Boa noite. Está no ar o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Um lugar bom de se visitar de vez em quando, mas ruim de adotar como morada. Ela inspira os poetas, cria os artistas e anima os gênios. Para uns, ela é a mãe da sabedoria, mas para outros representa um verdadeiro tormento. No programa desta noite, nós vamos conversar sobre a solidão. E você, sabe ficar sozinho quando é necessário? Existe solidão saudável? E o que dizer do sofrimento dos que padecem solidão? Para conversar sobre estas e outras questões, tenho a alegria de receber a psicóloga e doutora em psicologia pela PUC Minas, Maria Clara Juste. Boa noite, Maria Clara, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fadmar. É um prazer tê-la aqui na TV Horizonte mais uma vez. Então, vamos lá. Como que a senhora definiria, ou pelo menos assim, em que perspectivas podemos falar? O que é solidão? Acho que a gente pode pensar em dois grandes grupos de solidão, né? Aquele movimento que a pessoa faz de interiorização, de reflexão, que não é um movimento de fechamento sobre si, que a gente poderia pensar como uma solidão positiva, né? É uma solidão fértil, né? Ela dá frutos. E aquela solidão que tem a ver com um fechamento sobre si mesmo, uma não abertura para o mundo, para as pessoas, essa é causadora de muito sofrimento. Então podemos dizer que uma solidão saudável é um debruçar-se sobre si mesmo, é um saber estar só, que é muito fértil, né? Que pode ser muito fértil, quer dizer, é sinal de uma boa convivência consigo mesmo, é sinal de paz interior, que a pessoa consegue estar consigo e gosta daquilo que ela descobre de si mesma. Agora, por outro lado, há uma solidão que é um verdadeiro tormento, quando a pessoa não escolhe, uma solidão que deriva de perdas, uma solidão imposta, talvez, pelos reveses da própria vida. Como lidar com essa solidão? Essa é a mais difícil de todas, né? O que a gente percebe é que esse é um estado de solidão, é um sentimento de solidão que não está ligado necessariamente à presença ou à ausência de pessoas. Até a própria perda às vezes quando há um falecimento de alguém, quando ela provoca esse movimento tão profundo de solidão, muitas vezes ela está ligada a um sentimento de não amor, a um sentimento de desamor, que não necessariamente está ligado àquela situação específica, às vezes é um sentimento que já se traz há muito tempo. E como lidar é um problema, realmente uma boa pergunta. Aprendizado. É um aprendizado, mas principalmente é um movimento. Quer dizer, assim como a solidão é um movimento de fechamento sobre si, essa negativa, a saída disso é um esforço grande de abertura para fora de si mesmo. Correto. Agora, qual que é a distinção que poderíamos fazer entre solidão e vida solitária? Porque há uma solidão saudável que não significa vida solitária. Eu acho que a grande diferença está exatamente nesse movimento de abertura e fechamento, né? Quer dizer, você pode se livremente para um momento de reflexão, de estudo, de abertura, que você está fechado, que você está voltado sobre si, mas você não está fechado para o mundo, para as coisas, para as situações, nem para as pessoas, né? Agora, você pode ter um movimento até defensivo, de não vinculamento, de não comprometimento, às vezes até por medo de sofrer, muitas vezes porque já se sofreu. Então, a pessoa, às vezes, ela vai criando barreiras em volta de si. E aí as pessoas não conseguem se aproximar. Agora, veja bem, quando uma pessoa se fecha nesse sentido negativo, não se abre a diferença ao outro e até a uma experiência com o transcendente, esse fechamento, talvez um olhar narcísico sobre si, isso é fonte de sofrimento? É fonte de sofrimento. Né? A gente pode pensar assim, como é que o ser humano, como ser humano se constitui? Ele é um ser de relação, né? Ele é um ser, desde o início da vida, desde o útero materno, ele é um ser de relação, ele se relaciona constantemente. E ele vai se constituindo nessa relação com os outros, com o mundo e consigo mesmo. Né? Então, esse fechamento ele é bastante adoecedor. Ele é causa, inclusive, de depressões. Tá certo. Tem um pensador contemporâneo, muito falado, Zygmunt Bauman,
ele fala muito em modernidade líquida, amor líquido, ou seja, uma realidade que se desfaz muito rapidamente. A senhora acha que esta liquidez é fonte de solidão para as pessoas? Uma das grandes, muito da literatura contemporânea, né, principalmente da pós-modernidade, fala desse sofrimento, que é um sofrimento muito específico do nosso século, que é diferente do século XIX, né, dos poetas, que era até romântico, né? Agora é uma solidão por causa da falta de vinculação, né? O Bauman, ele fala dos relacionamentos vitamina C, né? Que eles só duram enquanto está efervescendo, depois para. Quer dizer, essa fluidez, essa não enraizamento é a causa de muito sofrimento, de muita desconfiança e de muita solidão também. Bom, vamos começar a comentar as participações via Facebook. A Fátima Silva diz o seguinte: o aumento dos diversos tipos de solidão no Brasil e no mundo põe em dúvida a antiga tese do homem como um ser eminentemente social. As novas gerações deverão redefinir se o humano é ou não um ser social. Na prática cotidiana, deverão responder a seguinte questão: qual o melhor jeito de bem viver a vida? Acompanhado ou sozinho, Maria Clara? Pois é uma questão que se coloca, né? Mas existem questões que são do ser humano desde sempre, né? Existem certas questões que são constitutivas. Basta a gente ver quais são as grandes causas de sofrimento atualmente, que elas estão sempre ligadas a situações ligadas a relacionamento. Então, eu acho sim que a gente precisa aprender a se relacionar melhor nesses novos tempos. Talvez tenhamos novas maneiras de relacionamento, mas eu não consigo conceber um ser humano que não se relaciona. Na verdade, a estrutura da vida é esta cadeia de interdependência, né? Exatamente. Nós vivemos com os outros, direto ou indiretamente, precisamos uns dos outros, aprendemos uns com os outros, né? Agora, mas na pergunta dela, algo me veio à mente. Ou seja, há uma tendência hoje em alguns países, até aqui em Belo Horizonte mesmo, de muitas pessoas fazerem uma opção por morarem sozinhas, viverem sozinhas, não compartilharem espaços. Esta é uma tendência do momento ou a senhora acha que há certo individualismo exagerado na sociedade hoje? A nossa sociedade é uma sociedade caracterizada pelo individualismo, pelo hedonismo, né? Por um excesso de ênfase sobre as sensações. Quer dizer, eu falo que se no início da modernidade nós tínhamos penso, logo existo, digamos que agora seria sinto, logo existo, né? Quer dizer, tudo está em cima das sensações. Só que as sensações por si só, elas são muito voláteis, elas duram 5 segundos, daqui a pouco você precisa lá onde de elas mais. atingem o auge, começam a se desfazer. Né? Então, agora, eu acho que as pessoas vão criando novas maneiras de se relacionar, mas vão também descobrindo outras fontes de relacionamento. Pode morar sozinho, mas tem seu grupo Mas de mesmo amigos esse morar sozinho é muito difícil. Eu tive várias amigas e amigos que moravam sozinhos. Hoje eu conheço 2, né? Enfim, bom. Fátima Silva, obrigado pela participação, como sempre, fraterno abraço. A Marileia Chaves, tia Marileia, diz o seguinte: a pior solidão é quando temos companhia e não temos sintonia. Cada um se isola em seu mundo, a interação fenece. Ou seja, solidão a 2 é pior que estar só. Maria Clara, por favor. Pois é, aí a gente tem que pensar, né? Primeiro que isso é um sofrimento muito atual. Quer dizer, as pessoas, no excesso de individualismo que elas estão vivendo, elas têm dificuldade de se relacionar e de compartilhar vidas, compartilhar pensamentos, né? Agora, a solidão a 2, eu acho que realmente ela deve ser mais dolorida, sim. É um tormento, né? Porque você espera esse compartilhamento. Então, há junto também uma sensação de frustração, de decepção, vem junto mágoa, ressentimento. Cobranças, né? Que você está na expectativa desse preenchimento de um determinado vazio. E vem a insegurança de um lado, o medo de se abrir e ser rejeitado. Exatamente. E é muito o que está acontecendo nos relacionamentos hoje. As pessoas, na realidade, elas querem uma garantia primeiro para se relacionar. E ficam todos esperando essa garantia e o relacionamento não acontece, né? Tá certo. Bom, Marileia, obrigado pela participação. Fraterno abraço. A Graça Andreata diz o seguinte: sou sozinha, mas não solitária. Sentir a companhia de si mesmo, dos livros, da música, da saudade sadia. Saber que se tem um ombro para encostar e chorar e rir é partilhar o bem, mesmo que não permanente, mas constante. Pode-se estar sozinho, mas não solitário. Algum comentário? Eu acho que ela falou a palavra-chave, né? É saber que se pode contar com um ombro amigo.
Quando você tem essa garantia, você fica bem sozinho, né? Agora, há circunstâncias, há momentos, há pessoas que não têm essa garantia. Aí o sofrimento é maior. Eu acho que realmente o grande sofrimento da solidão é esse sentimento de não ter garantia de amor, ou não ter certeza de amor interna, intrínseca. Ok. Bom, Graça, obrigado pela participação, fraterno abraço. Maria Clara, nosso bloco está indo para o final. O que dizer, por exemplo, dos relacionamentos virtuais hoje? Eles preenchem aquilo que a vida é vivida existencialmente, que o chão da vida nos daria? Olha, existe um autor, aliás, são dois autores, Berkeley e Luckman, né, que eles falam exatamente isso, que não há substituto para o relacionamento face a face, né, que o ser humano, ele é, aliás, a própria criança, né, ela tem essa questão de ir se constituindo até de olhar para o rosto e identificando o rosto. Então, eu acho que não é um substituto, é uma possibilidade, mas não pode substituir as relações pessoais. Eu acho que essa tendência à substituição, ela tem sido muito doentia para a nossa sociedade. Ou seja, pode potencializar, pode ocupar determinado espaço, mas não pode ser absolutizada. De jeito nenhum, né? E tem sido causa de muito rompimento, né? As famílias não se relacionam mais, as crianças não conversam entre si. Eu às vezes evito, né, certo moralismo quando nós falamos em uso de tecnologia, seja iPhone, smartphone, tablet, computador, porque na verdade isso apenas potencializa aquilo que nós já temos aqui agora. Né? E essa potencialização pode sim se desvirtuar, né? E ao se desvirtuar é quando ela ocuparia talvez aquilo que eu faço aqui agora. Como você disse, nada, vamos dizer assim, ocupa o lugar de uma troca de olhares, de contemplar o semblante da pessoa, né? De ter uma relação de verdade, né? Porque a relação virtual, ela pode ser uma relação, inclusive, totalmente falsificada. Fantasiosa, com certeza. Fantasiosa, que você não tem essa relação de contato. Ok, começamos bem. Bom, e você, conhece a Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Colaborando com essa campanha, você ajuda a construir a Catedral Cristo Rei, a ampliar a TV Horizonte, a Rádio América e a manter o Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Participe! Aqui no Conexões, estamos conversando hoje sobre solidão. Você convive bem consigo, mesmo quando está completamente só, ou sempre precisa de alguém ao seu lado? Ligue para a gente, 3469-2531, ou envie e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco.